Olá, boa noite. Sugeriram um tema para mim de mioma, ou miomatose uterina, você também pode chamar assim, e eu vou falar um pouquinho para vocês. Mioma é um tumor benigno mais comum da mulher, né? Ele é o tumor pélvico mais comum. Como que ele é? Ele, na verdade, é a parede média, digamos assim, do útero, né? Que o útero é composto por serosa, que é a parte externa, a parte do meio, que é a parte muscular, e a parte de dentro, que é o endométrio, né? O endométrio é o que descama todo mês durante a menstruação. O mioma é formado por um tumor benigno que acomete a parte muscular, né? Então, essa segunda camadinha do útero. Ele pode ser de diferentes tamanhos e pode estar abaulando a parte de dentro do útero, né? O endométrio, pode estar só na parede uterina, né? Como ele pode estar abaulando para a parte de fora do útero, né? A parte serosa. E aí tem diferentes nomes: submucoso, se estiver abaulando para dentro; intramural, se estiver só na paredinha do útero; e se ele estiver abaulando para fora, subseroso. Eu vou colocar aqui fotinho para vocês entenderem melhor. Quanto a fatores de risco, né? Existem alguns fatores de riscos para a miomatose uterina, mas que não obrigatoriamente estão presentes, né? O mais comum da gente citar é paciente da raça negra. A raça negra aumenta em até 3 vezes a chance de ter mioma, diferente da raça branca, que é mais comum ter endometriose, por exemplo, né? Tem algumas doenças que são mais típicas de cada raça, mas não impede, por exemplo, uma paciente da cor branca ter mioma também. Esse é um fator de risco. Além disso, se você tem alguém na família que tenha mioma, então sua mãe, sua irmã, tem uma questão genética também, você tem maior chance de ter mioma. Pacientes obesos, pacientes que ingerem muito álcool, também são outros fatores de risco para a miomatose uterina, tá? Por ser um tumor que é estimulado o crescimento por estrogênio, geralmente ele aparece depois que a menina começou a menstruar, né? E quando ela entra na menopausa, geralmente, ou ele para o crescimento, ou ele tende a diminuir um pouco. Mas o principal sintoma que o mioma dá é sangramento uterino anormal e cólica menstrual. Geralmente, quando a paciente está ali na pós-menopausa, ela já não é mais para ter sangramento por conta disso, nem a cólica menstrual por conta disso, tá? Então, pacientes na pós-menopausa tendem a não ter mais os sintomas que costumam incomodar bastante dos miomas. Outros sintomas que também podem ter, né? Além do sangramento e da cólica menstrual intensa. As pacientes, dependendo da localização do mioma, por exemplo, se ele estiver na parte de dentro, mais perto das trompas uterinas, ele pode causar infertilidade, por exemplo, ou, enfim, mais na parte de dentro do útero, ele pode dificultar a implantação do embriãozinho. Então, pode dar infertilidade, né? Pode ser uma da causa quando as outras já foram excluídas. Você pode ter dor na relação sexual, você pode ter dor pélvica crônica, né? Essa cólica menstrual que você começou a ter mais intensa, evoluir para uma dor pélvica crônica. Se eles estiverem mais para fora do útero, né? Que a gente fala que seja subseroso, ele pode estar grande, comprimir tanto a bexiga, que fica na frente do útero, como o intestino, que fica na parte de trás, e gerar dificuldade para evacuar, né? Constipação, ou então nos sintomas urinários que ele poderia dar se ele estiver para frente. Na parte da frente do útero, pode ser de comprimir a bexiga e pode dar vontade de urinar toda hora, pode sentir um peso ali naquela região, pode sentir que a bexiga está sempre cheia, enfim, são sintomas de mioma dependendo da localização e do tipo dele, tá? Infelizmente, não tem nada que a gente faça que possa evitar o surgimento de miomas, né? O que a gente pode, quando ele surge, a gente tratar. Tratamento depende muito do tipo de mioma, da idade da paciente, do sintoma que ela está tendo. Então, por exemplo, uma paciente que não quer engravidar no momento, está tendo cólica e sangramento menstrual, e a gente viu que é para um mioma que geralmente causa isso mesmo, que são os miomas que estão mais para dentro do útero, os submucosos que a gente chama. Geralmente esses que causam mais sangramento. Se ela está com essas queixas e ela um dia pretende engravidar, enfim, a gente pode começar com tratamento com contraceptivo, né? Avaliar qual o melhor dentre as contraindicações que ela possa ter de contraceptivo e usar algum contraceptivo hormonal para controlar esse mioma,
tá? Que aí ela para de ter esses sintomas de sangramento e lá na frente ela pode parar a medicação e tentar engravidar. Ou, caso ela não queira medicação ou a medicação não resolva, geralmente a gente tenta a primeira medicação, né, quando tem indicação. Pode ser feita a histeroscopia, por exemplo, se for um mioma para parte dentro do útero. A histeroscopia é um exame que se entra com uma câmerazinha bem fininha lá dentro do útero para se olhar o que tem lá dentro. E por esse exame mesmo você consegue, quando é realizado em centro cirúrgico, ressecar, né? Tirar esse mioma que está abaulando a parte de dentro do útero, né? A gente vê uma área de abaulamento e sabe que ali é o mioma e tira. Isso geralmente resolve o sangramento, né? Você consegue tirar todo o mioma, deitar para dentro do útero e resolver o problema da paciente. Também é uma opção, tá? Principalmente quando é uma paciente que está querendo engravidar e viu que essa é a causa da infertilidade dela, por exemplo. Aí se tira antes de voltar a tentar engravidar. Agora, se é uma paciente na perimenopausa, né, perto ali da menopausa, ou já após a menopausa, a gente evita fazer cirurgia nela, né? A não ser que ela tenha muitos miomas muito grandes, porque geralmente os sintomas são esses, de sangramento e cólica. Então, se ela está entrando na menopausa, ou se ela já entrou na menopausa, esses sintomas ou estão passando ou já passaram, né? Então, mioma, é importante falar, como é uma doença em geral benigna, a não ser que ela tenha algum comemorativo, que a gente pense em algo maligno, que é muito raro de acontecer, geralmente é quando ele cresce muito após a menopausa, que é muito raro acontecer. Então, se ele é benigno a priori, não tem por que a gente tratar se a paciente não tem sintoma, tá? Dependendo da localização do mioma também, se ele estiver mais para fora do útero, não dá para realizar essa miomectomia, né, essa tirada do mioma, por histeroscopia. Então, teria que ser feita por uma cirurgia ou aberta, tipo cicatriz de cesárea, né, ou por videolaparoscopia, que é aquele furinho no umbigo, mais 2 ou 3 embaixo, pequenininhos, né, de menos de 1 centímetro cada um. Dessa forma, geralmente se resolve também, né, os sintomas da paciente, ver se eles são muito grandes, se eles estão para fora do útero, estão gerando sintoma. Agora, se são vários miomas, a paciente tem bastante sintoma, medicação não controlou, tem a opção também de se tirar o útero, né, a histerectomia, que pode ser tanto uma cicatriz de cesárea, né, uma cirurgia aberta, que a gente chama, convencional, ou por vídeo também, por videolaparoscopia, tá? Essas são as opções de tratamento, assim, é um tratamento muito individualizado, então tem que ser discutido com a médica, com a paciente e verem qual é a melhor opção para cada um. Lembrando que os exames para se investigar, né, que devem ser solicitados principalmente quando a paciente tem um sangramento anormal, alterado, né, mudou o padrão de sangramento dela ou é um sangramento muito intenso. O primeiro exame que se faz é a ultrassonografia transvaginal, ele geralmente dá bem o diagnóstico, bem a localização, o tamanho, tudo direitinho e a gente consegue começar a tratar. Caso seja um mioma muito grande, ou a gente tem alguma suspeita de malignidade, não sei, o mioma que cresceu muito depois da menopausa, a gente pede geralmente também uma ressonância magnética, que é um exame que ajuda bastante, tá? A gente consegue ver melhoras, ver a captação de contraste, então a gente vê se tem um fluxo sanguíneo aumentado ali, sugerindo uma malignidade, mas isso é só para casos, exceção de pacientes que têm um mioma que aumentou na menopausa, tá? Ou histeroscopia, para confirmar que aquela imagem que viu realmente é um mioma, né, dentro do útero, né, mais perto do endométrio, e na histeroscopia, se for feito em centro cirúrgico, já pode ver, dar o diagnóstico, né, de certeza e tratar, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, era mais ou menos isso que eu queria falar. Se tiver mais alguma dúvida de mioma, é só perguntar aqui embaixo. Beijos!